Olá, crianças de volta. Só que agora a gente vai falar de prazo processual quando o ato processual é praticado via fax. Professor, pelo amor de Deus, deixe de ser jurássico. O senhor falando aqui de prazo processual eletrônico, processo virtual, aí o senhor vem falar em prazo processual via fax. Que coisa mais arcaica do tempo do vovô, professor. Cuidado, querido. Tecnologia demais, ela pode deixar na mão. É perfeitamente possível, sei lá, que você viajou para uma praia paradisíaca, Solove, e nessa praia do Solove, não pega tão distante, tão insólita, que não pega nem celular. Meu filho, se não tem sinal de celular, não vai ter internet não. E você tem que praticar o ato processual. Você não vai deixar o seu love lá lhe esperando na super, cabana de praia para poder vir até a cidade passar um fax, queridão. Conversa, ou praticar um ato processual, meu filho. Faça isso não. Leve seu notebookzinho, a sua impressorazinha portátil, pratique lá o ato processual, imprima e peça na pousada para você enviar o ato, para você praticar esse ato processual via fax. Acontece que aquele papelzinho do fax, que vai chegar lá no destino, lá na justiça, aquele papelzinho, aquela tintazinha, aquela tintinha lá do papelzinho do fax, ela desaparece bem rapidinho. Então, por conta disso, a lei 9.800/99, essa lei disse que quando você praticar um ato processual via fax, você tem que obrigatoriamente juntar os originais. Se você não juntar os originais, o ato processual ele é tido, enviado via fax, ele é tido por inexistente. Como assim, professor? Bora para cá, dá uma olhadinha aqui, bora. Olha, presta atenção. Vamos imaginar um prazo processual de um recurso. Você sabe, você vai aprender comigo, tá certo, que de acordo com a lei 5584/70, basicamente artigo 2º, é de 8 dias o prazo para você recorrer ou contrarrazoar qualquer recurso, tá? Então o exemplo que eu vou dar é com um prazo recursal. Então o prazo dos recursos trabalhistas, regra geral, esses prazos eles são de 8 dias. Então você tem, por exemplo, 8 dias para praticar um ato processual. Que ato processual é esse? A interposição do recurso. Aí você tem do primeiro dia até o 8º dia do seu prazo para você interpor o recurso. No sexto dia dos 8 dias de prazo, no sexto dia você enviou o fax com o recurso. Bem aqui seria o último dia. Mas você, gaiatinho, você não esperou o último dia. Antes do 8º, já no sexto dia, você já enviou o fax com o recurso. Aí vem a primeira pergunta, professor. Eu tinha 8 dias para entrar com o recurso, ou para interpor recurso. No sexto dia, eu pratiquei esse ato processual de interposição do recurso via fax. Minha pergunta é a seguinte: eu sei que eu tenho prazo de 5 dias, professor. Eu sei que eu tenho um prazo de 5 dias para juntar os originais. Mas esse meu prazo processual de 5 dias para juntar os originais, esse prazo processual começa a contar a partir de quando? Ele começa a contar do sexto dia ou começa a contar do último dia do prazo processual? Nenhum nem outro. O primeiro dia dos 5 dias que você vai ter para apresentar os originais desse recurso é o dia posterior ao fim do prazo. Se o fim do prazo é no 8º dia, se o final do seu prazo processual é no 8º dia, por mais que você tenha praticado o interposto recurso antecipadamente, nem se estresse. Você não tinha 8 dias para entrar com recurso, entrou antes, problema zero. No 8º dia, acabou-se o seu prazo recursal. No dia seguinte ao 8º dia, começa o primeiro dos 5 dias para você apresentar os originais. Professor, se eu podia colocar datas aí? Posso, querido. Bora para cá, bora. Essa dica aqui é sem pressa. Vamos imaginar que hoje seja o dia 4 de abril, tá? Imaginemos que hoje seja o dia 4 de abril. E se você tem, por exemplo, 8 dias para praticar, o último dia do seu prazo recursal vai ser o dia 12 de abril. 4 de abril, começou a contagem, vai acabar, o início do prazo, perdão, vai acabar no dia 12 de abril. Aí, dia 13
dia 13 de abril, já vai ser o primeiro dia, por exemplo, né, para você entrar com os originais. 13, 14, 15, 16, 17. Aqui vai dar o último dia do prazo, aqui para cá. Aqui, para a gente se situar bem, daqui para cá são os 8 dias do recurso, né? Aqui são os 8 dias do recurso. Dá para ver, não dá, Robson? 8 dias do recurso. E daqui para cá você vai ter os 5 dias para a juntada dos originais, né? 5 dias para os originais, né? 5 dias para os originais. Então pronto. No 10º dia do prazo, você tinha do dia 4 ao dia 12. No 10º dia do prazo, né? No 10º dia do prazo. Mentira. 10º dia não. No dia 10, que seria no caso aqui no 6º dia do prazo. No dia 10 do 4, eu enviei o recurso via fax. Eu tinha até o dia 12, beleza. Mas no dia 10, resolvi me antecipar e enviar o recurso via fax. Enviei, não tem problema. Quando é que vai começar a contar o meu prazo de 5 dias para eu apresentar os originais? Depois de acabado o prazo recursal. Quando é que acaba o prazo recursal? Dia 12 de abril. Dia 12 de abril acabou o prazo recursal. Dia 13, que é o dia seguinte, já é o primeiro dia dos 5 dias para eu juntar os originais. Acabou, professor? Acabou nada. Acontece que tu já imaginou se o dia 12 é uma sexta-feira, hein? Já imaginou isso? Dia 12 do 4 é uma sexta-feira. Se você puder imaginar, rapaz, que o último dia do prazo recursal é uma sexta-feira, você pode começar a pensar, já sei, dia 12 do 4 é uma sexta-feira. Logo, o primeiro dia para eu apresentar os originais é só segunda-feira, dia 15. É o caramba. Entende o Tribunal Superior do Trabalho que quando você resolveu praticar o ato processual via fax, você já sabia, até porque você não pode dizer que desconhece a lei, né? Você já sabia, ao praticar o ato processual via fax, você já sabia que tinha que apresentar os originais. Então, a sua obrigação de apresentar os originais independe, ou seja, não depende de nova intimação. Consequentemente, se o último dia do prazo recursal for uma sexta-feira, dia 13 é um sábado, e como a apresentação dos originais não depende de nova intimação, sábado, dia 13, já é o primeiro dia para você apresentar os originais. E fica sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, dia 17 do 4. Professor, quero complicação um pouquinho. É bom complicar porque é vídeo, não é só fazer o rewind, né? Rebobinar a fita, menino. Professor, vou mudar o exemplo, viu? Professor, e se o dia 12 for um sábado? Aí a coisa muda de figura, né? Se o dia 12 for um sábado, por que dia 12? Porque dia 12 é o último dia do prazo recursal. Se o último dia do prazo recursal for o dia 12, aí não pode não. Aí você prorroga o prazo para o primeiro dia útil subsequente. O primeiro dia útil subsequente seria que dia? O primeiro dia útil subsequente seria o dia 15 do 4, a segunda-feira. Aí, o primeiro dia da contagem dos 5 dias para os originais seria a partir da terça, dia 16 do 4. Tá certo? Tranquilo? Diferente. Diferente por quê? Porque o que caiu no sábado não foi o primeiro dia do prazo para apresentar os originais. O que caiu no sábado foi o último dia do prazo do recurso. E aí, nesse caso, você prorroga para o primeiro dia útil subsequente. Tranquilo? Perfeito. O tio vai ficando por aqui. E dê uma lidinha, por favor, na súmula 367 do TST. Você vai encontrar todo esse regramento. Um abraço a vocês. Tchau, tchau.